Você não consegue vender só o banheiro daquele imóvel. Quer aprender a ter uma renda inteligente através da internet? Conheça a Cyberclass, uma plataforma com diversos cursos para você aprender sobre marketing digital, afiliados, até mesmo ter um canal no YouTube sem precisar aparecer. Realizando a assinatura, você tem acesso a todos os cursos disponíveis. Aprenda a criar uma nova renda nesse lugar cheio de oportunidades. Assine a Cyberclass através do link na descrição. As pessoas falam, nossa, André, mas eu invisto em imóvel, eu gosto de imóvel físico e, putz, tô interessado em começar a investir em fundos imobiliários. Eu queria que você explicasse, na sua concepção, a diferença entre você investir em fundos imobiliários, né? Não vou colocar imóvel para moradia, tá, gente? Imóvel para moradia entra numa questão de sonho, né? Você quer ter tua casa própria. Mas a gente sabe que tem investidores que compram um estúdio, um apartamento e colocam para alugar. Você acha isso vantajoso ou os fundos imobiliários apresentam hoje uma oportunidade muito melhor para quem quer comprar imóvel e fazer uma renda passiva? Entre o investimento direto num imóvel ou nos fundos imobiliários, eu acho os fundos imobiliários bem mais interessantes como uma ferramenta do investidor mesmo. Porque tem muito mais liquidez, né? Se você tem dinheiro, por exemplo, para comprar um imóvel físico e colocar para alugar. Se, de repente, você precisar só de uma parte desse volume de dinheiro que você colocou aqui, você não consegue vender só o banheiro daquele imóvel, né, para fazer um caixa. Sim. Agora, se você tem uma carteira de fundos imobiliários, você consegue vender um fundo imobiliário e pegar aquele dinheiro e, de repente, fazer alguma coisa com ele. É muito mais líquido. Segundo ponto, muito mais diversificado. Porque se você tiver dinheiro suficiente para investir direto num imóvel físico, você vai comprar, de repente, um imóvel em uma região com uma característica, de repente, Às vezes residencial. demora para alugar, né? É um problemaço, porque se você compra, por exemplo, um imóvel residencial e não tem inquilino, é você que tem que ir atrás, tentar encontrar um inquilino novo. Se você não encontrar, você vai ter que pagar o IPTU, o aluguel, porque o imóvel é seu, né? E tem que ser pago. Então, vai gerar mais dor de cabeça. E eu acho que até pelo ponto da rentabilidade em si, né? Se a gente for olhar a rentabilidade média dos fundos imobiliários, de uma carteira, se a gente pensar em 0,8% ao mês, é factível. Agora, para você conseguir 0,8% ao mês, sendo dono de um imóvel e alugando para alguém, é muito, muito Eu difícil. diria quase impossível. É né? quase impossível. Tem uma média que o FIPZAP, né, coloca, que é uma pesquisa em várias cidades, né? É muito diferente a capital do interior, ou uma cidade como São Paulo, muda, os próprios bairros mudam muito. Mas numa média que um dono de imóvel consegue alugar, algo em torno de 0,4% ao mês, 0,5% já seria uma seria rentabilidade ótimo. muito boa, né? Então, eu acho que os fundos imobiliários são uma ferramenta muito boa para o investidor. E você citou na pandemia, realmente, muitas pessoas que estavam começando a investir ali em 2019, foi o boom, aquela entrada de Foi. muita gente dos fundos imobiliários. E quando veio a pandemia, em 2020, os fundos imobiliários caíram muito forte. Mas Caíram. como o mercado total. E eu ouvi muito investidor falar assim, eu sempre disse, o negócio é investir em imóvel físico, olha aí os fundos imobiliários caindo. Só que o cara não tem a noção de que os imóveis físicos também caíram pra caramba. A Caíram. realidade é que a gente não tem um home broker aqui no celular pra gente ficar acompanhando a cotação da nossa casa ou do nosso apartamento. Até mesmo contando uma história aqui, eu tava falando com um amigo meu pessoal, ele falou, cara, eu tô com 5 milhões de reais em imóvel, mas aí eu fico de saco cheio, porque às vezes algum imóvel meu eu não consigo botar pra alugar, e eu acabo ficando sem dinheiro na minha mão. E aí eu falei, cara, vamos lá, primeiro ponto. Você tá dizendo que seus imóveis valem 5 milhões, mas o mercado acha que vale 5 milhões, por quê? O cara, quando ele fala do imóvel dele, ele já tem aquela autoestima de sempre supervalorizar o imóvel. Mas e se você colocar ele para vender hoje, eu já te afirmo, provavelmente você não vai pegar o que você tá achando. Se você precisar do dinheiro rápido, piorou, porque você vai ter que baixar o valor. Então, já não é os 5 milhões. Né? E outra coisa, realmente é isso. Você vai colocar o imóvel para alugar, às vezes não consegue alugar tão fácil, e aí às vezes o inquilino saiu, você vai ficar uns meses sem receber. O fundo imobiliário foi o que o Ricardo falou, tem muito mais liquidez. Você consegue comprar e vender mais fácil. Você pode comprar com um valor bem menor do que um imóvel. Para você para você alugar, você vai ter os aluguéis garantidos sem trabalho. Né? Então tem tudo isso. E durante a pandemia, não foi só os fundos imobiliários que caíram, né, Ricardo? Sim. Caiu tudo. Caiu tudo. Teve muita gente que não pôde pagar aluguel, infelizmente. Sim, foi Teve muito. que, né, Imagina o infelizmente. dono do imóvel que precisava daquele dinheiro para Exato, pra renda sobreviver. passiva, né? Também aí teve complica. problema. Tem que falar para esse seu amigo que tem 5 milhões investidos em imóveis, fala para ele mandar uma mensagem para mim lá no direct, que eu vou explicar os fundos imobiliários para ele. Exato.